Olá, você ligado no blog do Alisson Torres aqui no Facebook, na Rádio Nova FM, Fazenda Nova. Um abraço aí a André Passos, a Clauzinho, a todos que fazem a Nova FM. Hoje o nosso convidado é Augusto Coutinho. Ele é deputado federal, mas também já foi vereador do Recife, já foi deputado estadual, é engenheiro civil e vice-presidente nacional do Solidariedade. Augusto, seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer receber o senhor em nosso blog para conversar com o senhor nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo passa. Pernambuco também não é diferente, a gente enfrentando essa quarentena, esse período de pandemia causado pelo novo coronavírus. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde, Alisson Torres, a todos os ouvintes da Rádio Nova FM. Meu abraço a todo o povo aí de Fazenda Nova. Enfim, a toda essa região querida e importante para o nosso estado de Pernambuco. É um prazer estar com você, Alisson. Você é um cara que tem prestado aí um bom serviço de informação em todo o estado de Pernambuco. Eu quero lhe parabenizar, sempre lhe acompanho o seu trabalho e por isso estou aqui à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco. Obrigado, deputado, pelas palavras. Deputado, antes de mais nada, eu gostaria de saber como é que o senhor tem se adaptado nesse período de pandemia. As atividades, obviamente, que mudaram tudo, né? Antigamente estavam as reuniões na câmera, agora é tudo por telefone, por computador. Como é que está essa situação para o senhor? Como é que o senhor tem se adaptado, deputado? Acho muito diferente, mas não tenho deixado de trabalhar. Aliás, tenho trabalhado muito. A Câmara tem tido eu diria, uma produtividade muito grande, apesar de que a distância, mas que a gente, você tem uma ideia, hoje é quinta, na terça, eu sentei aqui nessa cadeira que eu estou, de 11h30 da manhã e me levantei, eu digo, acabou os trabalhos das votações a 10 para meia-noite, não é? E então ontem foi até 9 horas da noite, começou também de 11h30. Então, na verdade, assim, sempre um dia muito corrido, fica até às vezes mais difícil, porque você tem só fazer via internet, ou seja, tem outros compromissos também para fazer, você não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e que na vida da gente, às vezes, a gente faz, né, na política, então, mas está sendo diferente, difícil, um momento que nos preocupa muito, muito pelo nosso país, pelas pessoas, pelo nosso povo, muito sofrimento e muita coisa ainda que dura que a gente vai enfrentar, eu quero crer, espero que não demore muito, mas é um momento diferente. Nós estamos aí na luta, trabalhando. Eu disse ontem, quando falava num pronunciamento que eu fiz na Câmara, remoto, eu dizia, parabenizava a Câmara, porque eu acho que muitas vezes a gente é muito criticado pela opinião pública, de uma forma geral, pela imprensa, porque, na verdade, e eu até entendo isso, quando você está num momento de muita dificuldade, você muitas vezes precisa colocar a culpa em alguém. E é muito fácil você colocar a culpa na política. A política é muito geral, né? Mas a gente tem, eu posso e vou mandar para você depois, um resumo de tudo que foi feito pela Câmara nesses 40 dias, 45 dias que nós estamos trabalhando remotamente. Para você traçar um paralelo, por exemplo, nós temos os Estados Unidos, que é um país continental feito nosso, um país bem mais rico, bem mais desenvolvido, mas a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está inoperante, sem trabalhar. Então, aqui nós criamos uma tecnologia, todos os deputados estão votando, estão se posicionando, então a gente está conseguindo ter essa produtividade e a gente tomou ações que são fundamentais, porque, por exemplo, ontem nós acabamos de votar o que foi chamada da PEC da guerra, né? E uma PEC que o que é uma PEC? Uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é uma matéria que precisa de um quórum
muito grande para se votar, de 308 deputados, e essa PEC foi uma iniciativa da própria Câmara Federal para que pudéssemos ajudar o governo federal a ter conforto jurídico para tomar as decisões que eram necessárias. Porque muitas vezes, numa pandemia, tudo é urgente. As decisões precisam ser urgentes e não podem e não devem cumprir a burocracia normal, porque senão a gente não conseguiria resolver nada. Aí a gente criou essa PEC, ou seja, criando um outro orçamento, dando a condição para que o presidente da República possa agir como de fato precisa agir. Isso foi iniciativa nossa. Também a nossa iniciativa foi o que nós votamos ontem e hoje foi sancionado, ajuda para estados e municípios. Não tinha, o governo federal não tomou nenhuma iniciativa quanto a isso, mas a própria Câmara, identificando que você, hoje, uma pandemia desse tamanho, quem mais atua para atender a população não é o governo federal. Mais de 90% de todos os casos que você tem, por exemplo, você que está aí em Santa Cruz, em São Domingos, qualquer pessoa que esteja aí perto de você, se ela está com problema, ela vai no posto de saúde municipal ou vai no hospital regional, mas não é o governo federal. Quem resolve são os municípios e o Estado. Então, se a gente não resolve o problema dos municípios e estados, eles vão entrar em colapso. E quem vai sofrer com isso é a população. Então, nós tomamos essa iniciativa, fomos extremamente, injustamente criticados pelo próprio presidente da República, quando foi para uma televisão para dizer que o presidente Rodrigo Maia queria inviabilizar o seu governo, quando aprovou essa ajuda a estados e municípios. Pois bem, depois o governo viu a necessidade, o projeto foi para o Senado, o governo abraçou o projeto do Senado, mudou a sistemática que era de distribuição, que foi outro ponto que um blog aqui de Pernambuco injustamente também nos criticou, ou seja, quase a bancada, só na exceção de um deputado federal. Todos os outros, os que votaram, me parece que nós somos 25, votaram 22 deputados, 21 deputados que votaram a favor da matéria, um votou contra. Então, esse blog, ele reverberou para a população, dizendo que nós tínhamos prejudicado Pernambuco em detrimento de São Paulo, né? Nos cálculos, no formato que foi feito. Qual era o formato? O formato era a gente pegar a arrecadação do ICMS do ano anterior, ou seja, de 2019, e tomar como base esse número, ou seja, o que o Estado arrecadou no ano anterior. Eu acho que é uma coisa muito lógica e muito inteligente. Pois bem, aí fomos criticados. Aí foi feita uma nova versão, uma nova roupagem disso, né, no Senado, e, no final das contas, Pernambuco perdeu 113 milhões da conta anterior, o que prova que nós não estávamos errados. Na verdade, o que existiu foi um novo formato de cálculo em que, de fato, prejudicou os estados maiores em detrimento dos estados menores. Por trás disso, todo mundo vê na televisão a todo momento que o presidente da República está em guerra com o governador de São Paulo e o governador do Rio, as duas maiores cidades do Brasil. E essas duas cidades maiores foram as mais prejudicadas com essa nova conta do Senado. Quando isso aconteceu, o presidente ficou caladinho e sancionou. Não falou que era nada de inviabilizar o Estado. Então, mostra que, muitas vezes, o que se passa para a opinião pública é mentiroso, não é verdade, e o que a gente fez era o certo, pelo menos para o meu Estado, e eu estou lá para defender o meu Pernambuco e os municípios de Pernambuco. Mas, enfim... O senhor falou aí sobre essa mudança que aconteceu lá no Senado.
Quando vocês mandam uma proposta lá aprovada na Câmara, manda para o Senado, que acontecem essas modificações. Pernambuco, por exemplo, foi prejudicado com esse valor absurdo que perdeu. Isso fica, de certa forma, triste para o senhor, para os companheiros aqui de Pernambuco, os 25 deputados? Na verdade, Alisson, a gente que vivencia a democracia, a gente tem que respeitar o processo da democracia. Não é? Nós temos o Brasil é um país que tem duas casas, uma que representa a população, que é a Câmara, não é? E a outra que representa os estados, que é o Senado Federal. Só para quem está nos ouvindo entender. E isso há um equilíbrio que eu acho muito bom e é muito positivo. Então, no caso, o projeto, uma casa faz, a outra revisa e depois volta para a casa anterior se houver mudança. Isso Sim. pode ser, em algumas condições, a Câmara pode ser votar primeiro, o Senado muda e a Câmara termina. Ou então, se ele vier originalmente do Senado, o Senado faz, a gente revisa e o Senado termina, que foi o caso dessa medida que foi sancionada de ajuda aos estados e municípios. Então, eu acho que aí não entra o sentimento o sentimento de respeitar a regra da democracia. Não é? Então, a regra da democracia é essa. Algumas vezes sai um pouco errado, outra coisa mais certa, mas sempre sai bom, sabe? Porque a democracia sempre faz o melhor. Então, você tem aí avaliações diferentes, nem sempre a minha avaliação é óbvio que eu defendo o meu Estado. Né? Outros já defendem o deles e a gente tem de respeitar. O que é importante é que eu acho que no final, como se diz na nossa gíria, no frigir dos ovos, sai melhor do que se não tivesse a democracia. Certinho. Deputado, o senhor falou sobre o trabalho, o empenho da Câmara aí em relação à Covid-19, mas outras comissões importantes que o senhor também faz parte, como é que estão os trabalhos nessas outras comissões, deputado? Então, a gente está, na verdade, não tem tido nenhuma comissão, está suspensa. Não é? O nível de tecnologia que a Câmara desenvolveu ainda não chega ao ponto de que, por comissão, a gente consiga ter reuniões. Elas não foram nem formadas ainda, ou seja, nós já estamos no mês de maio e as comissões ainda não foram formadas. Isso foi realmente um atraso e vai acontecer, eu acho que só depois do recesso, porque nós já estamos em maio. Eu não acredito que a gente volte a reunião em Brasília antes de meados de junho, quando já está próximo do recesso. Eu acho que é junho ou julho, e aí também, enfim, não sei nem se não deveria nem mais ter recesso, né? Mas eu acho que isso vai acontecer só no meado do ano. Mas as comissões realmente... Porque o que é que acontece, Alisson? Hoje você tem na Câmara mais de 5.000 projetos que estão tramitando. Então, a gente tem votado como uma ação mais imediata tudo que se diz respeito à pandemia, ou à economia, que também diz respeito à pandemia. Então, a gente não tem direcionado com outros projetos que não é que não sejam importantes, mas não são mais importantes do que o momento que a gente está vivenciando. Então, na verdade, esses assuntos sempre estão ligados, direto ou indiretamente, à pandemia ou às medidas provisórias que o governo manda e que a gente tem de votar também essas medidas provisórias. Então, essa agenda já toma uma grande parte da agenda, de forma que as comissões não estão andando ainda não, infelizmente. Há uma grande preocupação, deputado, com relação ao pós-pandemia. Como é que o senhor avalia toda essa situação? A questão econômica, principalmente, deve sofrer muito. O que é que a gente, os estados, os deputados podem fazer para amenizar essa situação? Ontem, inclusive, a gente votou, né, como eu falei,
questão da ajuda dos estados e municípios, não, antes de ontem, dos estados e municípios. Eu acho que a gente vai passar por momentos difíceis, não só esse que a gente está vivenciando, que é a questão sanitária, a questão de saúde pública, mas a questão econômica. Eu conversava com o governador Paulo Câmara na semana passada, ele me dizia que Pernambuco já estava apurando uma redução de ICMS de 30%, ou seja, a fonte continua a mesma, as despesas continuam as mesmas e tudo mais. Então, isso não é minha. Então, as empresas estão demitindo, nós fizemos um projeto, ou seja, e aí justiça seja feita, foi o governo federal que uma medida para amenizar, ou seja, criar. Seguimos aqui nossa entrevista com o deputado federal Augusto Coutinho, do Solidariedade, se dispôs a conversar conosco aqui do blog do Alisson Torres, Rádio Nova FM. Deputado, o senhor falava antes sobre a questão do reajuste salarial, onde o senhor votou contrário, né? E foi muito criticado. O presidente Jair Bolsonaro, ele disse há pouco que ia vetar a pedido de Guedes. Como é que o senhor vê essa questão? Para o senhor é uma vitória, já que o senhor se comportou contra? Eu acho que ele está certo, Alisson. Veja, a gente não pode, eu não consigo entender, não sei como é que você pode aceitar. O país viveu uma situação dessa e você vê o serviço público, eu não falo o serviço público como um todo, seja juiz, deputado, poder executivo, prefeitos, prefeitura, governo do estado, governo federal. Você está falando de aumentar salário. Pô. O cara que trabalha na empresa privada, que é a maior parte do povo brasileiro, mais de 95%, 97% da população, ela, na verdade, vive uma outra realidade. O servidor público ganha sempre muito bem, você sabe disso, mas o salário que é 50% em média acima do que é do setor privado, a gente não pode, num momento desse, querer pensar em dar aumento a servidor público, não pode. O que a gente tem que fazer é, pelo menos, dar a condição para que eles recebam o salário deles. O que tinha de ser feito era que quem ganhasse mais de, não sei, 10 mil reais, era reduzir o salário de quem ganha mais. Isso é que tinha de ser feito. Então, como é que você pode? Aí, quando você vai falar para botar um gatilho de não aumentar, não pode, tem de aumentar, porra, não é que isso é graça, é achar que o servidor público vive numa ilha da fantasia diferente do resto do povo. Eu acho um deboche. Né? Eu vi uns 15, 20 dias atrás, um juiz no Ceará tendo abono de dinheiro que estava trabalhando em casa. Pô, isso é querer abusar da boa vontade da população, achar que as pessoas são idiotas, não é? Ninguém aceita isso. Ninguém pode aceitar isso porque não é justo, não é honesto com a maioria do povo. Você não pode ter... O grande problema do Brasil é que você tem hoje toda a estrutura pública, que é muito grande no Brasil, voltada para os interesses públicos só. Não é voltada para o interesse da maioria. Você não pode, eu costumo sempre, quando eu converso com um prefeito, eu digo, prefeito, você tem de governar para o povo. Você não pode governar para os servidores da prefeitura, não. Porque se você fizer isso, você está desgraçado. Tem de governar para o povo. Certinho, eu deputado. acho que deu pane aí. Não, estou lhe ouvindo bem. Deputado, eu estou lhe ouvindo bem. O senhor está me ouvindo? Eu também. Deputado, a gente está vivendo um momento de instabilidade política, principalmente do governo federal. Estou lhe ouvindo bem, pode falar. A gente vive um momento de instabilidade política, principalmente no cenário do governo federal. Fala. Oi, deputado.
Cortou. Agora, pode falar, estou lhe ouvindo. A gente vive um momento de instabilidade política, deputado, principalmente no cenário federal. O governo federal está vivendo um momento complicado. Após a saída do Moro e do Mandetta, como o senhor avalia, como o senhor viu essa questão? Aumentou a estabilidade política do presidente? Aumentou muito, Alisson, muito. O presidente me parece que adora a todo dia promover uma nova crise, né, no seu governo e crises institucionais. Eu não sei baseado o que é que o presidente está na cabeça. O que eu sei é que a gente está aí, desde a saída do ministro Mandetta, a gente está vivenciando dia após dia crise, e o presidente, em vez de estar tratando do, do enfrentamento à Covid, está tratando de crises no seu próprio governo, que eles e seus filhos e seus aliados radicais ficam promovendo. É lamentável isso, é lastimável isso, afrontando as instituições, afrontando o Congresso, ou seja, incentivando ou sendo vangloriado por pessoas que estão afrontando as instituições do nosso país. Isso é absurdo, isso é muito ruim, né? Em vez de a gente estar cuidando de um grave problema, você só é parar, fazer uma reflexão e dizer: veja as declarações do presidente, 97%, 95%, ele trata da crise do governo dele. Ele não fala de Covid, de nada, pelo contrário. É o tempo todo dizendo que agora vai acabar, que já acabou, que o número de mortes acabou, que diminuiu, e a gente só vê aumentar, né? Parece que nada está acontecendo. E é um assunto muito grave, é um assunto muito sério, é um assunto que ainda não chegou na pior fase, né? E não se tem. O ministro hoje diz que não vai mais poder, ou não vai, tinha, parece que 1.000 respiradores que estavam previstos de chegar e não vão chegar mais. Então, veja, são 1.000 pessoas que poderiam salvar a sua vida e que não vão salvar, né? Então, a gente não pode pensar uma tragédia que a gente está vivenciando nesses últimos 2 dias de 600 mortes por dia, né? Então, veja, se você compara com tragédias feito Brumadinho, feito o próprio 11 de setembro nos Estados Unidos, o World Trade Center, que morreu muitas pessoas, mas não chega nem próximo disso do que a gente está vivenciando. Então, é uma tragédia. E, infelizmente, a gente não vê o governo tendo essa atenção, ou seja, criando e fomentando por eles mesmos todo dia uma crise política. Isso é lamentável, isso é lastimável, isso é entristecedor. O Brasil não merecia isso. Deputado, eu acompanho muito o cenário político, né? E acompanhei algumas entrevistas do senhor. Em novembro de 2019, o senhor disse que a Dilma tinha um governo muito atrapalhado. Por isso que naquele momento ela sofreu o impedimento. Agora, o senhor, nesse mesmo dia dessa entrevista, disse que não acreditava que o presidente viesse a sofrer o impeachment. Agora, o presidente está totalmente atrapalhado com a demissão dos ministros, com a troca de ministros que acontece desde o início do seu governo. Como o senhor vê? O presidente consegue, deputado, terminar o mandato dele sem sofrer o impedimento? Ô, Alisson, para você fazer um impedimento de um presidente da República, você tem 2 situações. A primeira é se o Supremo Tribunal Federal identifica algum crime de responsabilidade que é praticado pelo presidente e manda pedindo o seu afastamento pelo Congresso Nacional, e o Congresso não. Se conceder, ele é afastado, assume o vice enquanto é apurado o crime. Essa é a primeira posição, e foi o que aconteceu
com o presidente Temer no decorrer do seu breve mandato, em 2 ocasiões. Depois você tem a situação de um processo de impeachment que vem da Câmara dos Deputados. Hoje, você já tem o número de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, já chega, me parece que a 29, quase 3 dezenas. É maior, inclusive, do que o número de pedidos de impeachment que tinha da presidente Dilma e do número de pedidos de impeachment que tinha do presidente Collor. E do presidente Temer, que teve também pedido de impeachment. Então, na verdade, é um momento que demonstra, ou seja, um clima de completa. Se alguém pede um pedido de impeachment, é natural que se baseie em alguma coisa da lei. Se o Supremo avalia um processo no Supremo Tribunal Federal que pode incriminar o presidente, é porque existia um motivo, alguma motivação para isso. Isso é lamentável que a gente esteja vivenciando. É natural, eu sou deputado há 3 mandatos, e eu sempre dizia, assim, muito intimamente, que não gostaria de votar outro impeachment na minha vida parlamentar. E explico por quê. Eu acho que o impeachment para o Brasil foi, naquele momento, necessário, eu votei com convicção, mas o trauma do pós-impeachment foi muito grande, o Brasil ficou muito dividido, polarizado, de brigas e tudo mais, e eu acho que isso não é um processo bom para um país. Ainda há respingos daquele momento, deputado? Sim, não é, faz tão pouco tempo, faz muito pouco tempo. E eu estou dando um depoimento aqui de quem passou por isso, né? Então, é o sentimento que eu tenho. Agora, eu não posso me furtar. Se amanhã for concretizado ou consumado que o presidente cometeu um crime que eu acho que seja passível de impeachment, eu votarei sim. Acho, hoje, não sou advogado, pelo que estou vendo de longe, pelo que vi até agora, ou seja, a questão do ministro Moro é a coisa grave que tem, teria, mas achei, inclusive, que o depoimento do ministro, eu pensei que ia ser contundente, que ia ser comprometedor, não achei comprometedor, ou seja, eu acho, isso é a minha posição de hoje, dia 7 de maio, às 18 horas, eu acho, botar o óculos, quase 18 horas, já 7h52, que não vejo hoje não vejo caracterizado, no meu pouco conhecer jurídico, caracterizado nenhum crime para que o presidente seja impeachmentado. Não estou aqui defendendo ele. Já falei anteriormente na pergunta de todas as atrapalhadas que o governo está fazendo. Está me dando impaciência, mas isso não é passível da minha impaciência, da impaciência a gente tem que estar subsidiado com a lei, com a Constituição, né? Mas é surreal você achar e ver, diante de tantas dificuldades, o que o governo vem protagonizando todo dia. E você olha, quando faz uma merda, aí vem depois os filhos vêm querendo assim, agredir as pessoas, distorcer as coisas, botar a culpa nos outros. Então, é o tempo todo do ódio, de quem se contrapõe, não se tem argumento. Então, eu não consigo entender como vai se conseguir governar um país como o Brasil com tantas dificuldades dessa forma, ou seja, sempre radicalizando, sempre na briga, porque tem aí uma parcela que vem diminuindo, mas ainda existe uma parcela de pessoas que são radicais, porque, veja, do mesmo jeito, na época da presidente Dilma, existia os radicais do PT, existiam mesmo, que agrediam jornalistas, faziam a mesma coisa. E esse povo
esses radicais de direita estão fazendo. Radical, seja de direita ou de esquerda, não presta. Lógico que não presta. Independente de ser, o radical de direita presta, o radical de esquerda, nenhum deles presta. Né? Concordo. Quando a gente fala aqui de ditadura, você chega e diz, a ditadura no Brasil, de fato, houve ditadura, matou gente, inaceitável, inaceitável. Morreram, não sei, fala-se de 400 pessoas e tudo mais. Né? Aí você vai também, em Cuba, uma ditadura aqui do Brasil foi de direita, em Cuba foi de esquerda. Cuba uma ilha que é menor do que a gente, se matou 17 mil pessoas, os irmãos Castro, junto com os seus comparsas. Então, é inaceitável. Em Cuba, isso é inaceitável. Então, ditadura é bom só para os cafajestes que defendem. E tem aparecido muito vagabundo aí na rua defendendo isso, defendendo intervenção militar. Geralmente são pessoas covardes, que querem se vestir através de arma para não debater nos argumentos. Então, geralmente, esses são covardes e vagabundos. Agora, lamentavelmente, existe. O presidente, muitas vezes, os estimula, sabe? Isso é praticável. Isso também precisa de um embasamento que a gente não pode estar tirando o presidente da República a qualquer momento. A gente está insatisfeito com tiro muito sérios como o país. O deputado, como se houver essa aproximação do Planalto com o Centrão? É uma tentativa de ter governabilidade? Seria um medo de Bolsonaro de sofrer o impeachment e não ter a votação necessária na Câmara para continuar no governo? O senhor me escuta? Está cortando, eu não entendi a sua pergunta. Cortou um pouco, a sua imagem está paralisando alguns momentos, mas eu entendi que você perguntou sobre a aproximação com o Centrão. Veja Isso. Bem, é natural, no meu entender, em qualquer democracia que exista no mundo, que você tenha um governo que procure agregar partidos para ter a governabilidade. Por que a eleição tem 2 turnos? É exatamente para isso. A eleição tem 2 turnos porque a história das civilizações e a história de... Está me ouvindo? Estou sim. Me ouve, Alisson? Escuto bem o senhor. Então, eu vou seguir. É porque sua imagem saiu da imagem, eu pensei que você tinha saído do ar. Não, estou lhe ouvindo. Então, existem os 2 turnos de votação. Por quê? É porque o primeiro turno não está me ouvindo? Estou sim, estou ouvindo o senhor. Está me ouvindo? Alô? Então vou falar. Fica à vontade. Por que tem 2 turnos? Porque o primeiro turno vai os mais votados. O candidato que não tiver uma maioria absoluta de 50% mais um voto, ele não foi. É para isso que Deus para governar. Então é completamente normal ter discussão de chamar e dizer, eu quero fazer um projeto liberal, tal. Aí o cara chega, eu lhe apoio, mas eu não aceito, mas estou dando só exemplo, eu não aceito um partido.
eu não aceito que você privatize a Petrobras. Aí o cara diz, não, então tá bom, venha me apoiar que eu não privatizo a Petrobras. Então você vai negociando republicanamente, ou seja, apoiamento para que você vote, para que você ganhe a eleição e que você governe. Então, essas articulações são normais. O que não é normal e o que não é correto é você desvirtuar para a população, querendo dizer, como foi dito, por exemplo, pelo palanque do presidente Bolsonaro, foi dito que ele, o general Heleno, né, que vai e grita e abriu um discurso lá dizendo: quem gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Ele quer dizer, fazer uma paródia, se ficar, pega ladrão, se gritar, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um, ou seja, chamando todo mundo do centrão como ladrão. Eu não me junto com ladrão, né? Quem se junta com ladrão é ladrão, né? Você não se junta com você, não faz aliança com bandido, né? Então mostra daí só um discurso dialético de campanha para deixar a população efusiva, não é? Denigrindo a imagem de pessoas e daí depois agora faz um movimento completamente diferente. Isso é absurdo. Eu acho, para diminuir para fechar minha sua pergunta, eu acho que é completamente normal qualquer presidente da República conversar e discutir com partidos e deixar que partidos participem do seu governo. É completamente normal. Porque qual a função de um partido político? Um partido político ele tem a função de exercer o governo para, no governo, ele implementar o que ele acha e o que ele, o seu programa democrático, o que ele defende. Então, um partido serve para isso. Então, você muitas vezes negocia republicanamente, dizer, ó, eu quero que você me dê a condição de trabalhar o semiárido, a seca, combate à seca e tal. Tudo bem, né? Agora, não dá para eu ter um discurso mentiroso de dizer, denigrir quem quer que seja, e depois chegar e estar por baixo da mesa fazendo arrumação para ter maioria. E o que é que está por trás disso, na verdade? Ele quer ter a garantia de que ele, num eventual processo de impeachment, ele teria a garantia de se manter no cargo. E, na verdade, isso mostra que não adianta de nada, porque Dilma tinha muitos desses partidos que apoiavam ela, e Dilma, no final da não adiantou de nada, que todos esses partidos pularam para o outro lado e deram o impeachment de Dilma. Mas a vida vai passando, a gente vai vendo. Por isso que eu acho que a democracia é boa, porque o tempo vai encarregando de botar e mostrar cada uma das peças como de fato elas são. Deputado, a gente está com um pequeno problema de instabilidade com relação à internet. Teríamos outras perguntas, eu gostaria mais de ouvir só uma do senhor, para a gente finalizar esse momento. O senhor trabalhou o dia todo, está cansado, estava em reunião antes da gente gravar esse momento aqui. Queria saber só sobre suas emendas. O senhor tem destinado os recursos aí para a saúde, para ajudar as cidades a combater a Covid-19. Queria que o senhor elencasse aí como têm sido suas ajudas, como estão chegando aí aos municípios que serão beneficiados com seus trabalhos, deputado. Veja bem, só para encerrar, eu estava vendo aqui, você tem Brejo, vai receber nesse formato aí que foi votado. Eu mandei levantar aqui para poder passar aí para os ouvintes, para que fiscalize a prefeitura. Precisa fiscalizar, né? E saber
Deixa eu ver aqui, que foi minha assessora que mandou. Ó, você tem o seguinte, Brejo da Madre de Deus vai receber 4,5 milhões. Santa Cruz do Capibaribe, 9,7 milhões. Isso de recursos que é para ajuda ao município e o município fazer combate ao coronavírus. Então, essas duas cidades que estão aí nos ouvindo, que você está próximo, e que eu levantei aqui o quanto vai receber. Mas tem isso tudo já devidamente divulgado aí, não sei se você já colocou no seu blog, Sim, para sim. que a população saiba o quanto vai receber. E dizer a você, Thales, foi um prazer enorme estar aqui com você. Quando você precisar, entre em contato. Realmente a internet não está boa, fica Sim. uma conversa muito, muito partida. Mas aí depois, se você quiser, a gente marca outro dia, faz uma live, alguma coisa aí, você que sabe. Aí, se você quiser, marque. Eu estou sempre aqui, a gente pode marcar outra ocasião. Agradeço ao deputado, agradeço toda a sua equipe, no nome de Júlia, sempre dispôs a gente conseguir esse momento aqui, deputado. Agradeço demais novamente ao senhor que me atendeu rapidamente e a gente conseguiu gravar. A internet não ajudou, mas o espaço também para o senhor está aberto, para o seu trabalho, para a gente ajudar na divulgação das suas ações como deputado federal de Pernambuco. Deputado. Obrigado novamente, deputado. E você dorme tarde, né? Porque ontem eu falei com você, acho que eu vi sua mensagem, porque às vezes a gente não tem tempo de olhar o dia todo. Eu acho que era mais de 1 hora da manhã. Sim, quase 2 horas da Me manhã. lembro. E eu respondi sua mensagem, e você me respondeu. Então, está sempre atento, isso é importante. Então, um abraço para você, Alisson, a todos os seus ouvintes da Rádio Nova FM, de Fazenda Nova. É um prazer estar com vocês. Tudo Um de bom. abraço, deputado. Muito obrigado. Tchau, tchau.